Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos falar sobre a identidade da transformação da soma em produto. Basicamente, a gente quer pegar uma expressão do tipo seno de alfa mais seno de beta, ou então cosseno de alfa mais cosseno de beta, e transformar isso num produto de relações trigonométricas. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Além disso, não esquece que você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse o link que está aparecendo na descrição do seu vídeo. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda e vai me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos nessa videoaula a identidade da transformação de soma em produto. Bom, meu objetivo é ver se eu consigo pegar uma expressão como seno de alfa mais seno de beta e transformar isso aqui num produto de relações trigonométricas. Também eu quero ver se eu consigo pegar cosseno de alfa mais o cosseno de beta e transformar no produto de relações trigonométricas. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar tentando fazer essa daqui, ó, a soma entre senos, tá? Bom, então, ó, digamos que eu tenha as relações, as identidades trigonométricas que a gente já conhece em aulas passadas, que é seno de alfa mais beta. Isso aqui como é que é? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno alfa, cosseno beta, mais seno beta, cosseno alfa, né? A gente já viu isso aqui em aulas passadas, né? E como é sem troca de sinal. Se eu tenho agora seno de alfa menos beta, isso vai ser o quê? Seno de alfa cosseno de beta, só que agora menos o seno de beta cosseno de alfa, né? Olha que interessante. O que acontece se a gente soma essas duas expressões aqui? Se a gente soma, bom, de um lado vai aparecer seno de alfa mais beta mais o seno de alfa menos beta. E do outro lado vai aparecer o quê? Bom, quando eu somar essas duas expressões, veja que esse termo aqui, que é o segundo, ó, vai aparecer mais seno de beta cosseno de alfa, menos seno de beta cosseno de alfa. E a gente vai poder, ó, simplificar esses dois termos. Vai sobrar só esse termo daqui duas vezes, ó, porque aparece repetido ele. Então, é duas vezes o seno de alfa cosseno de beta. Então, beleza. Eu quero colocar algo nesse formato aqui, ó. Eu quero que apareça somente um ângulo aqui, somente um ângulo aqui. Então, olha só, digamos que eu chame isso aqui de um certo A. E digamos que eu chame isso aqui de um certo B, tá bom? Então, olha só, como é que vai ter aqui? Eu vou ter que alfa mais beta é igual a A. E eu vou ter, por exemplo, que alfa menos beta é igual a B. Então, eu quero resolver esse sisteminha de equações aqui para achar alfa e beta em função de Azinho e Bzinho. Bom, uma opção, se eu somo ambos os lados dessas equações aqui direto, ó, eu vou poder cancelar esse mais b com esse menos b, vai sobrar 2 vezes alfa é igual a mais b, e portanto eu tenho que alfa é a mais b sobre 2. Ok? Vou agora pegar qualquer uma dessas duas, substituir alfa por a mais b sobre 2 e achar beta. Então, digamos que eu pegue a primeira equação, eu vou ter o seguinte, olha só. Não é alfa mais beta igual a A, então no lugar de alfa eu coloco A mais B sobre 2, agora ó, mais beta igual a A. Então eu peguei essa equação, substituí alfa por A mais B sobre 2. Vou passar isso para o outro lado, né? Então vai ficar subtraindo, então nós vamos ter beta é igual a A, que eu já tinha aqui, menos essa fração aqui, ó, A mais B sobre 2. Bom, fazendo o MMC aqui, olha só, aqui é como se fosse A sobre 1, então o MMC entre 1 e 2 dá 2. 2 dividido por 1, né, dá 2. Então, 2 vezes A, 2A. 2 dividido por 2 dá 1, e 1 vezes isso aqui vai repetir. Como tinha esse menos na frente, vai ficar menos, e aqui eu tenho A mais B, né? Lembra que o menos, ó, o menos 1 aqui, está multiplicando A mais B. Bom, então, olha só, quem é que vai ficar o nosso beta? O nosso beta vai ser igual a 2A menos B, isso aqui dividido por 2, né? Eu peguei o menos aqui, ó, multipliquei por A, então menos 1 vezes A, menos 1 vezes B menos B. Troquei o sinal, né? Do A e do B. Então, beta vai ser igual a... Aqui vai ficar o seguinte, 2A menos A vai dar A, eu tinha o menos B, e dividido por 2. Ok, então eu achei o nosso beta, eu achei o nosso alfa em função de A mais B. Ou desculpa, né? Em função de A e de B. Então, olha só, substituindo aqui, ó, dá para voltar, dá para fazer aqui mesmo, ó. Então, tem o seguinte, que se eu faço seno de A
mais o seno de B. Isso é a mesma coisa que 2 vezes o seno de A mais B dividido por 2, vezes o cosseno de A menos B dividido por 2. É isso que eu achei aqui quando eu fiz essa estratégia aqui, certo? Então, já tem uma identidade para você ter a soma entre seno de A somado com seno de B, beleza? Agora que eu achei essa identidade para uma soma, né, de senos, o que aconteceria se eu tivesse uma diferença entre senos, tá? Vou apagar isso daqui para a gente poder ver. Pronto, eu já apaguei o que a gente tinha aqui e só deixei as identidades que a gente já conhecia aqui, tá? O que acontece agora, se ao invés de eu ter somado ambos os lados dessas equações aqui, se eu fizesse o seguinte, se eu subtraísse lado a lado, então aqui vai aparecer seno de alfa mais beta menos o seno de alfa menos beta. E do lado de cá, quando eu fizesse esse termo menos esse, veja que agora vai aparecer seno alfa cosseno beta menos seno alfa cosseno beta. E vai simplificar essas duas coisas. Já aqui, quando você fizer o jogo de sinal, vai aparecer menos 1 vezes menos 1 vai dar mais. Então, quando você fizer o jogo de sinal, esse menos com menos vai ficar mais. E no final vai ficar o quê? 2 vezes esse termo. Ó, 2 vezes o seno de beta cosseno de alfa. Ok. Isso significa o seguinte, ó, se a gente fizer como antes e chamar isso aqui de A, ou seja, alfa mais beta de A, e chamar alfa menos beta de B, vou montar aquele sisteminha como a gente tinha feito antes, né? Eu vou ter, né, de novo, eu vou ter alfa mais beta igual a A, e vou ter alfa menos beta igual a B, e quando eu resolver isso, eu vou ter o que eu tinha resolvido antes também, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu alfa vai ser igual a mais B sobre 2, e eu vou ter de novo que meu beta é A menos B sobre 2. Qualquer coisa você volta à videoaula e volta lá para ver a resolução desse sisteminha, tá? Então, isso aqui significa o seguinte, ó, que a gente vai poder ter que o seno de A menos o seno de B vai ser igual a 2 vezes o seno de, aqui vai aparecer A menos B sobre 2, vezes o cosseno de A mais B sobre 2, beleza? Ó, então, foi a expressão que a gente obteve, a identidade que a gente obteve, quando a gente considera agora a subtração dos senos, ok? Beleza. Agora que a gente fez para o seno, vamos fazer também para o cosseno, né? Que a gente precisa aqui. Mas para isso, de novo, eu vou precisar de espaço, então eu vou apagar isso aqui que está aqui. Vejamos agora, então, como é que a gente consegue uma identidade para a soma de cossenos, né? Então, para isso, vamos começar o seguinte, ó. Digamos que eu tenha cosseno de alfa mais beta, tá? Isso eu sei, né, que vai ser o quê? Cossa, sai. Se era cosseno, é com troca de sinal. Então, é menos, e aqui fica seno de alfa, seno de beta. A gente viu aulas passadas essa identidade, né? E se eu tenho, então, agora o cosseno de alfa menos beta, isso vai ser o quê? Cossa, sai. Se é cosseno, é com troca de sinal. Então, seno de alfa, seno de beta. Ok, então essas aqui são as identidades que a gente viu em aulas passadas. Bom, de novo, olha só, o que acontece se eu pego isso aqui e se eu somo as duas? Se eu somo essas duas equações membro a membro, veja que esse termo que é menos o seno alfa, seno beta, vai simplificar com esse termo aqui que é seno alfa, seno beta, que está trocado sinal, tá vendo? E esse termo vai aparecer duas vezes, ou seja, nós vamos ter cosseno de alfa mais beta, mais o cosseno de alfa menos beta. E aqui vai aparecer duas vezes o cosseno de alfa, o cosseno de beta, ok? De novo, se eu chamo agora esse alfa mais beta de A e se eu chamo esse alfa menos beta de B, nós vimos já nessa aula que se eu fosse isolar alfa e beta em função de A e B, eu vou obter o quê? Eu vou obter que o nosso alfa vai ser A mais B sobre 2 e eu vou obter que o nosso beta vai ser A menos B sobre 2. Qualquer coisa você volta de aula e vê isso daqui, tá? Então, quando você fizer as continhas. Então, usando isso daqui, nós vamos ter o seguinte, que essa expressão vai ser cosseno de A mais o cosseno de B vai ficar igual a 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2, tá? Essa aqui, então, fica a identidade quando eu tiver a soma de cossenos, ok? E se eu tivesse agora a diferença entre cossenos, como é que ficava? Eu vou apagar isso daqui para a gente poder ver. Pronto, apaguei aqui, né? Então, vamos ver agora o seguinte, ó. Se ao invés de eu somar essas duas equações membro a membro, vamos subtrair essas duas equações membro a membro. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar cosseno de alfa mais beta menos o quê?
o cosseno de alfa menos beta. E do lado de cá vai ficar o quê? Olha só, quando eu fizer essa equação menos essa, né, membro a membro, veja que aqui vai aparecer cosseno alfa, cosseno beta, menos cosseno alfa, cosseno beta, e vai eliminar esse termo. Já aqui vai aparecer, ó, menos seno alfa, seno beta, e esse menos vezes esse mais vai dar menos, né? Então, menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. Então, no final aqui vai aparecer menos 2 vezes o seno de alfa, seno de beta, né? Só você subtrair aí que você percebe isso, tá? De novo, olha só, como eu já fiz nos outros passos, se eu chamo alfa mais beta de A e se eu chamo alfa menos beta de B, nós já vimos que vou montar um sisteminha e que no final eu vou achar que alfa é igual a mais B sobre 2 e vou achar que beta é A menos B sobre 2. Então, substituindo isso aqui, olha só, o que a gente fica? Nós vamos ter aqui o cosseno de A menos o cosseno de B vai ser igual a menos 2 vezes o quê? Menos 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, vezes aqui o seno de A menos B sobre 2. Ok, então nós temos agora uma identidade para a subtração de cossenos. Belezinha? Então nós fizemos soma e subtração de senos, soma e subtração de cossenos e achamos essas identidades. Vamos ver agora um quadro para resumir isso aqui que a gente fez até agora. Vejamos agora, então, esse quadro que resume as identidades que a gente achou até agora. Então, se eu tenho seno de A mais seno de B, isso vai ser igual a 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B sobre 2. Se eu tenho seno de A menos seno de B, isso vai ser 2 vezes o seno de A menos B sobre 2, vezes o cosseno de A mais B sobre 2. Já se eu tenho cosseno de A mais cosseno de B, isso vai ser 2 vezes o cosseno de A mais B sobre 2, cosseno de A menos B sobre 2. E se eu tenho cosseno de A menos cosseno de B, isso vai ser igual a menos 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, seno de A menos B sobre 2. O interessante aqui não é você decorar essas identidades. O legal é você ter em sua mente como é que eu fiz para obter essas identidades. É óbvio que com a prática você acaba ficando com elas de cor na cabeça, né? Mas o interessante de saber o procedimento é que você vai perceber que você só usou basicamente as identidades que você já sabia para soma e subtração de arcos. Essas identidades elas são muito básicas e importantes para você obter várias outras, né? Como essas daqui. Bom, mas vamos ver agora um exemplo que aplica essas identidades. Vejamos então esse exemplo. Ele fala o seguinte: determine o valor do produto seno de 75 graus sobre 2, cosseno de 15 graus sobre 2. Então vamos lá. Bom, para fazer isso daqui, olha só, veja que interessante. A gente pode dizer que seno de 75 graus sobre 2 vezes o cosseno de 15 graus sobre 2. Será que a gente consegue escrever esses 75 graus e esses 5 graus como sendo, dependendo de ângulos que a gente já conhece, ângulos notáveis? Veja que dá para fazer isso aqui nesse caso, ó, já de propósito de exercício para isso. Então, 75 eu posso ver como sendo 45 graus mais 30 graus, certo? Então, está dividido por 2 aqui. E eu posso ver 15 graus como sendo o quê? Como sendo 45 graus menos 30 graus, né? A gente pode fazer isso, sobre 2. Olha que interessante. Isso aqui agora vamos lembrar da identidade que a gente achou que envolvia produto de seno com cosseno. E essa identidade era essa daqui, ó. Se eu tenho o seno de A mais o seno de B, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o seno de A mais B sobre 2, vezes o cosseno de A menos B sobre 2, tá? Então, comparando isso aqui, olha só, é como se meu A fosse 45 graus e meu B fosse 30 graus. Só que tem um detalhe, tá vendo que tem um 2 multiplicando aqui, que não tem aqui, olha só. Então, é importante o seguinte, ó, se eu tenho, então, essa expressão, eu posso também escrever, olha só, pegando esse 2 e passando para cá, dividindo, né, como sendo meio de seno de A mais seno de B, vai ser igual a eu ter simplesmente aqui desse lado o seno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2, tá? Beleza, e agora é o seguinte, olha só, se eu comparar esse termo aqui, ó, que está desse lado da equação, com esse termo aqui, ó, então o que a gente vai poder dizer? A gente vai poder dizer o seguinte, que nosso seno de 75 graus sobre 2, multiplicado pelo cosseno de 15 graus sobre 2, vai ser a mesma coisa aqui, meio, olha só, compara aqui agora, né? Meio de seno de, o nosso A é como se fosse 45 graus, então seno de 45 graus, mais o seno de, o nosso B aqui, ó, é como se fosse 30 graus, então 30 graus, belezinha? Então agora basta eu pegar o seno de 45 graus e o seno de 30 graus. Você lembra de qual? Isso daqui? Se não lembra, vamos de novo, né? Sempre vamos montar aquela tabelinha. 30 graus, 45 graus, 60 graus, né?
A gente já viu em aulas passadas como a gente monta essa tabelinha, né? Então, como é que a gente acha seno e cosseno dessas... Eu vou achar só seno e cosseno, tá? Seno e cosseno, né? Então, como é que faz? Faz 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. A gente viu isso já várias vezes, né? Então, ó, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui e raiz aqui. Bom, ele quer o seno de 45 graus. O seno de 45 graus, ó, raiz de 2 sobre 2. E ele quer o seno de 30 graus. O seno de 30 graus que é meio. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, que o seno de 75 graus sobre 2 vezes o cosseno de 15 graus sobre 2 vai ser igual a meio de seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Agora, mais o seno de 30 graus é meio. Beleza. Então, isso aqui vai dar o quê, né? Vai ser o seguinte. Esse meio está na frente, vou conservar. Aqui agora eu posso somar essas frações, né? Então, é o mesmo denominador. Então, vai repetir o denominador, que é 2. E somando raiz de 2 mais 1, vai ficar só raiz de 2 aqui, mais 1. Ok. E como é que multiplica as frações? Fácil. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Quando eu fizer uma vez isso aqui, ó, raiz de 2 mais 1, vai sobrar só raiz de 2 mais 1. E quando eu fizer 2 vezes 2, vai dar o quê? Vai dar 4. Então, quanto é que vale o produto, né? Ou seja, quanto é que é o seno de 75 graus sobre 2 multiplicado pelo cosseno de 15 graus sobre 2? Vai ser igual a raiz de 2 mais 1 dividido por 4. Então, essa daqui, ó, é a resposta final que a gente obteve. E para chegar nela, a gente usou a identidade que a gente viu nessa aula, que transforma o produto, né? Seno e cosseno vai acabar aparecendo uma soma de seno com outro seno. Belezinha? Então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e inscrever-se no canal. E se você quiser assistir outras videoaulas do curso, tá aparecendo aí na nossa tela, tá certo? Vejo você na próxima videoaula. Até mais e tchau!